papo com o Maurício. Era isso que eu queria conseguir. Assustei os caras aqui. Pode papo com o Maurício, agora também com transmissão pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Bora lá! Para você que já nos acompanha e está inscrito, deixa seu like e ativa o sininho lá para as nossas notificações. Para você que não está inscrito, por favor, se inscreva. Sempre tem um papo muito legal aqui. E hoje nós vamos estar conversando aqui com uma professora maravilhosa, empresária, ex-presidenta do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente e também do estado de São Paulo. Formada em pedagogia, especialista em crianças e pessoas com limitações cognitivas. Nossa, isso é muito interessante. E auditiva também. E pós-graduada em Direito Educacional e MBA em Liderança. Há mais de 35 no PSB e fundadora do PSB por Elas. Aqui, professora Lúcia França, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui presente. Eu que agradeço imensamente você emprestar aí a sua audiência para a gente poder falar um pouquinho desse projeto. Muito obrigado, muito obrigado. Paulistana, né? Nascida aqui em São Paulo. Olha só. Nas Perdizes. Perdizes? Isso, vivi até os 10 anos ali perto do Parque do Água Branca. Minha infância, eu ia aos finais de semana lá. E depois resolveu ir pra praia. Falou, agora eu vou ser caiçara. Meus pais, né, resolveram tentar a vida na Baixada e fui para lá. Aos 10 anos, eu completei 11 anos na Baixada. Que bacana, que bacana. E aí o ar, tudo diferente, né? Muito bom, eu gosto muito daquele respirar o ar da praia. A gente nem consegue tanto a praia como as pessoas imaginam. Verdade. Porque a gente trabalha, como todo mundo, o dia todo, mas é muito bom. Só de você passar pela praia de ônibus para ir trabalhar e voltar já dá uma ar leveza. É diferente, né? É maravilhoso, o barulho do mar, eu também, eu amo. Mas vem cá, professora, como é que a senhora entrou na política? Porque a senhora começou desde cedinho como professora, né? Isso, eu comecei a fazer política mesmo, Maurício, através da igreja. Eu participei desde muito nova da Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Que bacana! Então eu venho desse movimento. Aprendi política, aprendi a enxergar as nossas desigualdades do nosso país através desse olhar da Igreja Católica. E depois, muito jovem também, conheci o meu marido, que já fazia uma política partidária. E aí também comecei a entender um pouco mais da política partidária, da importância da política pública, né, na transformação da vida das pessoas. Me filiei ao PSB, estamos no PSB há mais de 35 anos e fiz política de bastidores até 2021. Aí resolvi ser candidata em 2022. Então, você chegou lá em Guarulhos, não foi? Foi numa das visitas do Haddad lá, a gente estava lá também. Isso mesmo, com certeza. A gente fez uma no, como é que é? No Armazém e outra no nosso clube, né? A gente fez duas, a gente esperou lá o Haddad, foi 2 atos muito grandes que a gente fez lá e foi muito bom, muito bom mesmo. Como é que é trabalhar ali? Uma professora com um professor? Como é que foi? Foi o meu, assim, quando me fizeram o convite, para mim foi, assim, incrível, porque pensar que eu ia ser vice do Haddad, que na minha concepção foi o maior ministro da educação que o país já teve, né? Um professor com uma competência acadêmica incrível. Poucas vezes eu conheci uma pessoa com tanto conhecimento acadêmico como o Haddad, e junto com uma professora de chão de escola. Eu sou professora alfabetizadora, entrei numa sala de aula, Maurício, aos 16 anos como auxiliar. E até hoje eu trabalho com educação. Eu amo criança, eu amo aluno, eu adoro esse clima de escola, isso me dá gás, me sustenta, me alimenta. Dá bastante energia, muita. Né? Criançada também. A gente já vai falar sobre isso aí, inclusive sobre política pública de segurança e de escola, que com toda essa experiência que a senhora tem, e ainda mais, né, porque aí tá lá com o Márcio França também, um excelente prefeito, inclusive nós estamos aqui com o Pedro também, né? Pedro, ex-prefeito, tá lá fora, né? Também é ex-prefeito de São Vicente, mas o Márcio França, um dos melhores prefeitos que São Vicente teve, a gente acompanha. Inclusive, fazer um convite pro Márcio. Márcio, vem aqui também, né? Você, o Caio também, tava falando agora há pouco pra
Pra professora que o Wesley Casaforte mandou um grande beijo para ela, sabendo que ela ia vir aqui no programa. Muito amigo nosso lá, dentro da Câmara Municipal de Guarulhos. Não esquece de falar que eu retribuí o abraço para ele. Com certeza, com certeza. E como é que você vê hoje essa questão política das mulheres? Eu vejo que as mulheres cresceram no ambiente político, né? Mas a gente pega uma Carla Zambelli, por exemplo, né? Tem um crescimento da bancada de mulheres, mas uma mulher que é extremamente conservadora, né? Ela é machista, armamentista. Poxa, tanta dificuldade para as mulheres chegar e quando chegam com certas desqualidades. Esse tipo de pessoa, lógico, a gente precisa também ensinar um pouco mais o povo a votar, né? Mas como que você vê isso? Quando ela tem uma chance e joga fora. Veja, ela é um exemplo, um exemplo negativo da atuação da mulher na política. Mas a gente tem aí algumas... Não, a gente vai falar das algumas mulheres mulheres, também. é isso. Então, eu sempre digo, ser mulher não é uma qualidade, não basta ser mulher para ser boa e que vai fazer um bom trabalho, seja em que área for. Mas é claro que eu fico me perguntando, o censo agora deu que o Brasil tem 6 milhões a mais de mulheres do que homens. E eu me pergunto, onde estão essas 6 milhões de mulheres a mais? Porque na política não é. Porque a gente em postos de comando em geral, mas na política... Nos tribunais a gente não vê, né? Em CEOs de grandes empresas, enfim, a gente precisa avançar nesses espaços, Maurício. Somos muito conservadores, e eu né? saí dessa última campanha, que fui candidata a vice na chapa do Haddad, com esse propósito de que a gente precisa ter mais mulheres nesses postos de decisão. E não é uma briga entre homens e mulheres, absolutamente. Nós somos diferentes, isso é importante a gente Igualdade analisar. ou equidade? Equidade. Porque igualdade, nós não somos iguais. Se a gente fosse igual, estaria bom como está, com o Congresso com 90% de homens. Sim, verdade. Né? As câmaras municipais. Muito bem falado. Então, nós não somos iguais. Nós precisamos, principalmente nos parlamentos, onde a gente faz lei, que a gente tenha mulheres, porque o olhar é diferente. E juntos nós vamos chegar numa sociedade mais equilibrada. E mulheres comprometidas... Com os avanços. Com os avanços, claro, né? não com Eu dei o exemplo da retrocessos. Carla Zambelli aqui, porque ela é totalmente patriarcal. Sim, Ela nós temos a Damares também, Sim, infelizmente, um outro exemplo péssimo. Porque já é muito complicado para a mulher chegar. Eu tô falando isso pela dificuldade. Eu sempre venho aqui, sempre defendo muito isso. A dificuldade que tem é quando você tem uma chance, as pessoas vão lá e votam numa mulher que não vai defender a questão de gênero, não vai defender saúde, educação, não vai... Igualdade salarial, votaram contra a igualdade salarial. Temos mulheres maravilhosas claro, também. Temos a Tabata Amaral, temos a Sâmia. Tabata Amaral também. Podia falar com ela pra ela vir aqui falar com a gente, hein? Claro, falo sim. A Sâmia, que tem todo o meu respeito. E a gente poderia enumerar aí a Érica Hilton, uma grande amiga minha, assim... A ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, nossa, maravilhosa. Um ícone, né? Um exemplo. Sim. Erundina mais ainda. Eu tenho quando eu posso citar alguma mulher que me motivou, me inspirou na política, eu sempre falo da Luísa Erundina, porque ela é realmente muito diferenciada e tem todo o meu respeito. Não, maravilhosa, maravilhosa. E aí, assim, tô até falando porque eu quis falar na questão das mulheres entrarem na política e acabar, às vezes, essas mulheres não estando preparadas. Hoje vocês estão preparando mais as mulheres para entrar, não é? Como é que faz? No PSB, no nosso partido, Maurício, nós temos formação para as mulheres interessadas em estar na política. Né? Aí, inclusive, essa semana, sábado agora, nós tivemos na Alesp, uma formatura, a primeira turma da Escola do Voto, importante, homens e mulheres, mas bastante mulher que acabou de fazer essa formação, e para o ano que vem nós temos outras formações para as mulheres do estado de São Paulo interessadas em participar da política. Importante dizer que o PSB por Elas é um movimento do PSB do estado de São Paulo que, indo contramão, corajosamente,
contramão de tudo que tem acontecido no país, fez uma resolução desde março desse ano, nós estamos trabalhando pelo estado de São Paulo, onde nós vamos montar chapas para as próximas eleições, que serão as eleições municipais, meio a meio. Nossa, maravilha. E assim, maravilha. E a gente não quer mulher para cumprir cota. Isso eu ia fazer agora a pergunta. Né? Ainda bem que os tribunais regionais, eleitorais estão punindo os partidos. Estão de olho nisso. E isso é muito importante, né? Muito importante. Então, nós estamos aí com essa missão de andar pelos 645 municípios do nosso estado para montar chapas do nosso partido meio a meio. E tem sido, é claro que não é uma tarefa fácil. Não, então, eu ia perguntar isso. Você acredita que as mulheres antes já resistiam um pouco mais por causa de ser um ambiente erroneamente masculino, mas ainda continua tendo esse problema das mulheres resistirem também? Sim, porque é um ambiente hostil. A gente tem visto... Né? Vou voltar a citar a Tabata, porque é muito próxima. A gente tem visto as ameaças que a Tabata tem recebido, sim. Ameaças que juízas, quando assumem os tribunais, têm ameaças. Então, assim, toda mulher em local, de destaque, ou de comando, de decisões importantes, acabam se sentindo inseguras, né, ameaçadas, e infelizmente isso ainda acontece. Mas eu garanto para você que isso não vai nos brecar, isso não vai nos parar. Maravilha. Isso E conta com a gente também, nos dá motivação para que juntas a gente consiga avançar. Isso é uma obrigação dos homens também assumirem esse papel de defesa da mulher poder fazer o que ela quiser. Qual que é o problema? Muito bem falado, Maurício. A gente precisa que vocês, nós temos mais homens, mulheres que homens. Isso. E veja, se vocês vieram de mulher, então, no final, se a gente mexer tudo isso aí, vai dar mulher. Vai dar mulher, só dá não tem mulher. jeito, né? Então... Eu costumo falar, né, Jesus Cristo foi crucificado, mas o sangue que ele derrubou na cruz foi de Maria, foi de mulher. É isso né? mesmo. Ele pode ter tido a parte, ele tem, né? Tem a parte divina que é de Deus, que é de uma, mas o sangue que ele derrubou foi de uma mulher. É isso mesmo. Então e a gente tem que ter todo o respeito do mundo. Nós precisamos desse olhar, né? Que vocês compreendam, que os homens, de uma maneira geral, compreendam que não é uma guerra entre homens e mulheres. Muito pelo contrário, é um caminho pacífico e que a gente tem que trilhar para que a gente tenha uma sociedade muito melhor. Eu gostei muito quando a professora falou sobre equidade, porque eu não defendo igualdade, eu defendo equidade. Né? A gente tem as nossas diferenças, a gente consegue ultrapassá-las várias vezes, mas a gente precisa de equidade. Nem toda diferença com uma igualdade você consegue resolver, não é isso? Exatamente. O que é ser feminista, por exemplo? Ser feminista é ter um olhar para o mundo que a gente deseja que o mundo seja mais afetuoso com as mulheres, que o mundo seja mais gentil com as mulheres. Isso aí, porque a gente assim, é inegável, né, que a gente, mulher, a gente tem 1000 funções. Eu brinco sempre, gente, que se eu tivesse me dedicado desde jovem só à política, eu acho que eu já seria presidente do país. Mas é que junto com isso, eu tive que criar 2 filhos, tive que me formar, tive que buscar minha independência econômica, minha independência intelectual, enfim, tive que fazer 1 milhão de coisas. Cuidar da minha mãe quando adoeceu, cuidar do meu irmão quando minha mãe faleceu, ele veio morar com a gente, enfim. Eu tive, como a maioria das mulheres, 1000 funções. E é isso que a gente precisa desse olhar de que a gente cumpre muitas tarefas que poderiam ser divididas com os homens. Não só poderiam ser divididas, como acho que a atenção da mulher é diferente, né? O homem pensa de um jeito, às vezes um pouco mais, a gente diz que é mais prático, não, mas é que o homem só pensa uma coisa por vez. A mulher não, ela pensa um monte de coisa de uma vez. Não, e porque é verdade, eu sei disso. Eu vejo, a mulher consegue... Às vezes a gente fala assim que a gente não consegue acompanhar a mulher a namorada, a esposa falando, mas é porque ela falam de vários assuntos enquanto a gente tá num assunto só. Não é? É psicológico também, não é? Eu acho que até a nossa parte hormonal nos faz ter esses altos e baixos e o tempo todo pensando em muitas coisas. A gente está aqui, mas está pensando no filho, que horas que sai da escola, ou no neto, e sem dizer desse nosso Brasilzão, com esse monte de mães solos, que são
são, né, verdadeiras heroínas, porque dão conta absolutamente de tudo, sozinhas, e eu acredito que as cidades têm que ser cidades que acolham essas mães, acolham as mulheres microempreendedoras que fazem o seu bolo para vender, fazem um pãozinho, fazem a unha e fazem o almoço e leva o menino para a escola, sabe? Essa mulher tem que estar atuando na política, porque isso é fazer política. Porque ela sabe o que está precisando. Exatamente. Realmente, né? Para mim, o Lula é um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, porque ele passou. Então ele luta contra a fome porque ele passou fome. Ele luta contra a deseducação, né? Porque ele teve falta de educação, ele não conseguiu alcançar a escola em geral, então ele luta para ter mais escolas, mais universidades. E eu acho que a mulher defendendo a parte dela, ela ia ter mais formas de resolver esses problemas, né? Porque é ela que está passando de dia. Não adianta eu querer discutir um problema de mulher. Isso, faz isso mesmo, viu? Atrapalha a professora aqui que ela vai te dar uma bronca e já vai pôr de castigo ali, ó. Eu vou dar, isso que você está falando, Maurício, um exemplo talvez mais fácil da gente compreender. Vou falar sobre pobreza menstrual. Pobreza menstrual sempre existiu desde que mulher existe. Né? Eu mesmo venho de uma família muito simples, Maurício, com muitas dificuldades e passei por esse perrengue. Olha. Né? Muitas vezes deixei de ir à escola com vergonha de que acontecesse alguma coisa, vazasse alguma coisa, porque não tinha o absorvente. Mas nós só ouvimos falar disso agora, no século XXI. E com um monte de homem falando contra. Isso, mas por que nós ouvimos falar disso só agora? É fácil para você, mulher, menina, entender. Porque só agora temos um pouco mais de mulheres no Congresso Nacional. E eu pergunto, vocês acham que os homens não falaram disso porque não queriam? Ou porque queriam ser marrentos com a gente? Não, azar delas. Nada, porque isso não faz parte da vida deles. Eles nem pensavam nisso. Eles nem lembram que a gente menstrua todo mês. Então, tá aí um exemplo muito fácil da gente entender por que é importante a gente ter homens e mulheres fiscalizando e fazendo leis para nós, porque juntos a gente vai fazer essa sociedade mais equilibrada. Não, maravilhoso, é isso mesmo. Como professora, né, e atuante, você é também empresária do setor de educação, né? Você acha que falta nas escolas um incentivo também para as mulheres, para que assumam o protagonismo? Não só na parte de comando, mas na própria aula, no dia a dia, a gente ainda sofre essa parede ainda com as crianças? Eu diria que sim, mas os pais também estão mais atentos a isso, né? De que as meninas precisam e devem ter os seus espaços, a sua voz falada e ouvida. Então, eu penso que isso está se abrindo. Só que quando a gente chega, isso começa mais aberto na infância, na primeira infância e na pré-adolescência. E aí começa a se fechar de novo o caminho quando a gente entra na adolescência, na juventude, vai dificultando. As meninas, via de regra, quando são as irmãs mais velhas, assumem a casa, o comando da casa, o comando dos irmãos mais novos, muitas vezes por falta de creches no município. Isso, eu sou, assim, absolutamente favorável e a lutadora aguerrida a favor das creches municipais. As creches não são um direito da mãe que trabalha. É muito mais que isso. Sim. É um direito da criança, dos nossos meninos, das nossas meninas, terem educação de qualidade, terem um investimento no seu melhor ou a mais importante fase do desenvolvimento da criança. E deveria ser 24 horas também, a senhora não acha? Olha, porque as mulheres também trabalham de noite. Claro, e eu vou te contar, em 97, quando nós assumimos a prefeitura de São Vicente, nós montamos creches noturnas. Que maravilha. Em São Vicente. Eu defendo isso demais. Porque as mães, enfermeiras, trabalham em hotel, na hotelaria, enfim, em restaurantes que ficam à noite, as crianças precisam estar cuidadas, porque eu adoro esse termo cuidar. Sim, porque sim. não é só educado, né? A gente
cuida dessa criança com alimentação, com saúde, com vacinação, enfim, com apoio emocional. Que tá estudando também, quer continuar estudando, também precisa, não é só para trabalho também, ela precisa também, né? Eu acho maravilhoso, eu defendo muito em Guarulhos isso, e que fantástico que já tem experiência. Tivemos uma experiência, e você vê há quantos anos atrás, olha, né, Maurício? só, Mas a gente já tinha essa visão importante, voltada para a primeira infância. Existe uma pesquisa que cada dólar que você investe na primeira infância, você deixa de gastar 5 na adolescência desses meninos e meninas, na saúde pública, na educação. Bacana. Isso é uma dado muito importante, assim, muito primeira importante. Infância. E eu acho que deve economizar em muitas outras coisas também, inclusive na questão de segurança, né? Na questão, enfim. O que é ser socialista, então, nesse sentido? Ser socialista é pensar que a gente precisa dividir as nossas coisas. E quando eu digo coisas, não é essa hipocrisia que vem gente falar pra gente assim, então me dá seu carro. Não, eu quero que todo mundo tenha oportunidade de ter um carro. Eu quero que todo mundo tenha oportunidade de estudar e que a escola seja boa, que todo mundo tenha oportunidade de se alimentar decentemente. E aí, depois disso, quando a gente equilibrar essa desigualdade, aí sim a vida vai se incumbir de quem é mais esforçado, menos esforçado, quer ir para um campo e para o outro. Mas, por enquanto, no nosso país, não existe isso. Essa história de, olha, eu lutei muito, passei fome e consegui. Isso junta sorte. E a gente não pode ficar esperando que os nossos meninos e meninas tenham sorte. Eles precisam ter oportunidade. Essa questão de, como é que eles falam? Meritocracia. A meritocracia, da forma que tem hoje, que a pessoa pode ficar o dia inteiro estudando, não precisa trabalhar. Aí isso é fácil. Agora, difícil é a gente dar equidade para todos, para que a gente possa ter as mesmas condições. Quando tiver as mesmas condições, porque não adianta ser também, a gente pode dar as mesmas condições e muitas pessoas não vão abraçar. Aí ela vai assumir o problema dela. Aí não é problema do Estado. Não é mais problema do Estado. Se você der condições para todos, aí você pode tratar todo mundo... Exatamente. Com igualdade por causa da igualdade. Olha, um exemplo também é assim, quando uma menina, uma mulher puder descer no seu ponto de ônibus e ir até a sua residência, transitar pelas ruas sem medo de ser estuprada, sem medo da violência, isso é uma oportunidade, porque muitas mulheres não vão estudar à noite com medo. Sim. Medo, machismo, porque o homem não quer que ela vá estudar à noite também tem que combater isso. Tem que ter... Você tem toda a razão. Olha, eu tô gostando muito de conversar. Que bom. Você tem interesse em vir como prefeita? Olha, eu tô absolutamente focada no PSB por elas. Eu tenho andado em diversos municípios, onde tiver mulheres que queiram debater, que queiram se filiar, que queiram participar do próximo pleito, das próximas eleições, eu vou estar lá apoiando e conversando e motivando. Então, eu estou absolutamente focada nisso. Mas preciso dizer também que, desde o ano passado, eu virei uma operária do nosso partido. Se for necessário, se isso for importante, principalmente para que as mulheres vejam numa candidatura feminina que se empolgue e venham para a política, eu estou dentro, eu ajudo, eu colaboro. Mas eu penso que a Tabata tem esse papel fundamental nas próximas eleições. Maravilhoso também, maravilhosa. Ela tem mostrado muito aguerrida, né, na defesa do direito das mulheres, né? E tá sofrendo com isso, como você falou, né? Bastante. E como é que tá agindo, como é que a gente tá agindo contra isso? Falando, não nos calando, uma apoiando a outra, uma dizendo para outra que pode contar comigo, vem que eu te abraço, vem que eu te ajudo, estendendo a mão. E falando. Infelizmente, a gente vai ter que avançar um pouquinho na marra. O PSB, com esse projeto, com essa resolução, o PSB do Estado de São Paulo, fez o que todos os partidos deveriam fazer, isso na minha opinião, que é fortalecer
os espaços para as mulheres. Sim. Porque os partidos têm essa condição. Então, se eles quisessem, eles fariam isso todos. Né? É claro que não é fácil, é claro que a gente escuta uma resistência ali, outra aqui, mas os partidos precisam dar o exemplo. Eu tenho certeza, Maurício, que isso será lei, mais cedo ou mais tarde. Nós teremos vagas exclusivas no Congresso, nos parlamentos, nós vamos ter isso. Mas a gente não pode esperar mais 30, 40 anos para a gente avançar. Era o que eu ia falar agora, professora, porque é o seguinte, estão lutando, né, para que vire lei os 50%, e eu acho que deveria ser mais. Então, vamos fazer uma análise de quem tem mais, se tem mais homem ou mulher no país, e vamos dar os cargos como é que fala? Não. Proporção. Em proporção. Eu acho que deveria ser em proporção. Mas também, agora no Congresso está tramitando a PEC para anistiar os partidos que descumprirem as determinações, porque não tem mulheres, não tem... O que você acha? Como que isso vai impactar? Eu acho que são algumas ações mais diretas têm que ser feitas, né? Nós temos falado bastante sobre isso. É claro que a gente não é favorável a essa PEC, nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas me parece que ela vai passar, que vai ser aprovada e a gente fica, mais uma vez, na mão, né, da maioria que é masculina. Então, eu não caio nessa tolice, porque eu acho muito rasa falar assim, mulher vota em mulher. Eu acho isso muito raso, Maurício. Mas eu gostaria de fazer o desafio para as mulheres, assim, vamos tentar achar nas próximas eleições uma mulher que tenha pautas que te agradem para a gente votar. Vamos procurar saber um pouco dessas mulheres, do que elas defendem, o que elas... a progressão da vida delas até chegarem a ser candidatas. Eu faço esse desafio para nós, mulheres. Vamos tentar olhar para isso. Então, eu vou ampliar o desafio da professora. Vou ampliar esse desafio para os homens também. Porque eu acho que o voto tem que ser conforme as nossas necessidades. Se eu passo fome, eu preciso votar em quem vai acabar com a fome. Se eu tenho uma filha na escola, eu preciso votar em quem dê segurança na escola, em dê condições para a mulher. Então, os homens também têm que procurar isso, para quem defende melhor. E eu acho que as mulheres, nesse ponto, vai defender mais. Se você me ajudar a falar sobre isso, porque, bora! Olha só, eu como homem, eu tenho minhas preocupações com a minha filha na faculdade, com a minha filha no trânsito, né? Com as minhas filhas, na verdade, com a minha mãe agora com mais idade, né? E que são pautas, como a professora falou, são pautas das mulheres que elas conhecem e que elas têm que defender. Mas isso o homem também que está em casa e que está preocupado com a filha, está preocupado com a mãe, está preocupado com a esposa, também tem que votar para que melhore isso. Com certeza. Né? A gente precisa votar para melhorar o que faz falta para a gente, né? E as próximas eleições, no meu modo de ver, são as eleições mais importantes que a gente passa, que são as eleições municipais. A gente, o cidadão, a cidadã, a gente vive no município. Então, a gente quer ver a nossa escola funcionando bem, a gente precisa de vagas nas UBSs rapidamente, a gente precisa de resultados do nosso dia a dia, transporte público, Sim. que é coisa mais importante que isso. Assim, então, é agora, é nessa. E se a gente conseguir, Maurício, nas próximas eleições, a gente ter uma eleição mais equilibrada, menos polêmica, sem essa polarização. Sem esse ódio. Isso mesmo. Porque a gente não pode deixar isso afetar a nossa cidade. Se a gente conseguir isso, se a gente conseguir votar em câmaras municipais equilibradas, com homens e mulheres, eu tenho certeza que o nosso país vai respirar outros ares. Maravilhoso. E com pautas de necessidade, né? Por exemplo, eu brigo muito, eu tenho até uma lei que foi aprovada minha, que é a lei da escola segura. A lei em Guarulhos, 8066-22, que é a escola segura que tem um monte de ações para que a escola seja segura. Não adianta você falar que você vai pôr um guarda ali na porta, que ele também vai estar preocupado com a segurança dele. Mas um ambiente menos hostil, em volta da escola você ter um ambiente também
saudável para as crianças, né? A entrada, a saída, enfim, ligado com a GCM, ligado com, enfim, ter uma inteligência para que você antecipe certas questões na escola. Você vê, alguns dias atrás, agora, uma menina novamente foi assassinada, né? Por um rapaz também, por um menino também, que a gente nem sabe se tem culpa ou não tem, como é que aconteceu, a gente não sabe nem direito o porquê, né? E, de repente, se a gente tivesse uma política de segurança mais extensa na escola, a gente poderia impedir isso, né? E isso tem que ser um compromisso de homens e mulheres. O prefeito em Guarulhos foi lá e falou, não, cassou a minha lei, né? E o que você acha sobre a questão da segurança nas escolas? Olha, a segurança nas escolas vai muito mais além, como você disse, do que ter homens armados nas portarias. Que pode ser até uma insegurança, né? Homens armados nas portarias não resolverão a situação. A gente tem aí a América do Norte, que tem armas distribuídas para todo mundo, com facilidade, é todo mundo armado, e a gente vê o índice enorme de acontecimentos em escolas, especificamente nos Estados Unidos, né, com o povo norte-americano. Então, a segurança pelas escolas, no modo que eu enxergo, que eu construo lá no nosso espaço de escolar, precisa do diálogo, precisa do respeito, precisa de psicólogos dentro das escolas, permanentemente, porque não adianta mandar um psicólogo uma vez cada 15 dias, porque não forma vínculo, o profissional não consegue conhecer esses meninos, essas meninas, esses jovens. A gente precisa de assistência social dentro da comunidade escolar. Enfim, é tudo antes da gente colocar, é claro, uma guarda. É claro que a gente ter um alinhamento, uma inteligência com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, é importantíssimo. Mas vem muita coisa antes disso. E, infelizmente, as nossas escolas, principalmente as escolas estaduais, estão longe, mas muito longe disso. E eu vejo com muito pesar. Eu também, porque assim, o governador, um dia a menina é assassinada, no outro dia ele vem com um prendedor de gravata com um formato de fuzil. Isso é uma falta de consideração, uma falta de equilíbrio emocional dele mesmo, né? Veja, independente, no meu modo de ver, independente se fosse no dia que a menina foi assassinada, se fosse um dia antes, um mês antes ou um ano antes, um homem que anda, que deveria ser o nosso exemplo no nosso estado, um homem que anda com um prendedor de gravata, com uma arminha pendurada ou desenhada, para mim isso é inadmissível numa pessoa pública, né? Numa pessoa pública. Mas o nosso governador está acostumado com o Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar isso. Nosso governador está acostumado com o governo Bolsonaro, que era só arminha pra cá, arminha pra lá. Esse que é o problema, não é nem com o Rio, porque o Rio também tem problemas que a política não resolveu, infelizmente, né? Que lá também a questão lá são dos políticos, né? Porque a população é boa. Não, sempre. A população sempre é boa. Tem, né? Sempre é boa. Agora, claro. sempre nessa questão miliciana, sempre em vez de defender educação, defende armas. Anda para trás. Né? Nega recursos do governo federal para a educação, os livros, material, enfim, mas a coisa boa, eu penso muito isso, assim, a coisa boa dos políticos, gente, é que quando a gente vota, a gente está assinando a carteira de trabalho dessa pessoa. Ele ganhou, assinamos a carteira, nós, população, assinamos a carteira de trabalho. Mas a cada 4 anos a gente pode mandar embora esses funcionários que nós contratamos. Então, eu acho que eu tenho visto pesquisas assim que a população está ficando mais esperta, a população está mais aberta, inclusive assim, para olhar que precisamos de mais mulheres na política para que existem pesquisas, Maurício, no mundo, não é só aqui no Brasil, não, no mundo, de que ambientes que têm mulheres no comando,
os ambientes são emocionalmente mais equilibrados. Menos hostis. Menos hostis. A liderança é feita de maneira mais branda, coletiva, né? Mais em grupo. Existe menos corrupção onde tem mulher envolvida. Isso é verdade também mesmo. Isso pesquisa, não sou eu que estou falando, não é um achismo, tem pesquisa disso. Então, assim, por que não, gente? Tá bom do jeito que tá? Não. Tá bom a sua Câmara Municipal, que tem, sei lá, 30 vereadores, ter 2 mulheres e 29 homens? Tá bom o Congresso Nacional? Então, assim, tá na hora da gente rever. Qual é a primeira mudança imediata que a gente pode fazer? É votar em mais mulheres. Sim, com certeza. E mais pessoas também com o compromisso, novamente. Não adianta votar numa Carla Zambelli que você não vai ter seus direitos preservados, não. Tem que procurar a Tabata, aí tudo bem. Agora, não dá. Tem que ser pessoas com compromisso para o crescimento, e é como eu falei, acho que o homem também tem que ter essa consciência, de que ele tem que procurar a segurança na escola. E como procurar isso? É melhor ter uma mulher naquele momento para resolver aquilo? Então deixa, né? Então faça. Não é desmerecimento nenhum, não, pro homem, ao contrário, né? A gente precisa pensar, como eu disse aqui, as mulheres têm, os homens, as mulheres, a gente precisa votar no que a gente precisa. Exato. Né? Se a gente precisa de mais amor no mundo, vamos votar em mulher, gente, porque se você precisa de mais cuidado na saúde, votar em mulher. Ou então votar num homem que tenha esses princípios. Esse compromisso, assim, e que a sua vida, antes de ser candidato, já tenha essa pauta. Sim. Porque, gente, ninguém começa a ser bonzinho depois que foi eleito. A pessoa é o que é na sua vida e o cidadão, a cidadã é o que é. Então, a gente precisa olhar isso. A gente precisa enxergar isso. E eu também falo muito assim, esses mandatos de 6, 8 mandatos seguidos, verdade. Eu acho que a gente tem que respirar novos ares, dar oportunidade para pessoas mais novas. E quando eu digo novas, não é só a idade, porque senão eu estaria frita, né, Maurício? Que é isso? Eu comecei a minha primeira eleição, foi uma das coisas que me motivaram a dizer sim a ser candidata, porque o ano passado eu tinha 60, então vocês calculam quanto eu tenho esse ano, né? Não é difícil. 18. Mas quando eu pensei assim, olha, com 60 anos, eu vou fazer pela primeira vez isso, eu vou pegar no microfone e vou falar com as pessoas para pedir voto para mim. Eu falei, isso pode servir também de motivação para outras mulheres mais Sim. velhas que falem assim, nossa, se ela com 60 está começando isso, então eu com 50 posso fazer muita coisa, eu posso estudar, eu posso mudar de profissão, né? E isso também me motivou. Não é o novo, é inovar, né? Inovar, novos ares, gente nova, vamos circular, Precisamos do Lula para voltar para o Brasil, para poder recuperar o que o inominável fez, né? Então... E já podia estar aposentadinho, nosso Lulinha, tadinho, mas tá aí trabalhando pela gente. Por falar nisso, você como professora tal, como vê hoje o governo Lula e os desafios que o Lula tem? Exatamente. Principalmente agora com as eleições municipais, ele vai ter que olhar principalmente também para os municípios agora com mais cuidado ainda, né? Governo Lula, para mim, respiramos outros ares, ufa. Ontem, né? Fez um ano. Foi ontem, né? Ontem. Eu até postei também, assim, eu tenho a consciência tranquila de ter estado e estar do lado certo da história, o melhor lado da história. Verdade. Talvez o Lula não seja o melhor presidente do Brasil, porque muita gente enchia a gente assim, porque... Mas, veja, nós tínhamos um país muito dividido. O Lula era a garantia para nós, a garantia da nossa democracia voltar a se fortalecer. Porque nós temos uma democracia muito jovem e muito frágil, Sim, né, muito Maurício? frágil. E nós vimos qualquer coisa, o que acontece, como desestabiliza. As pessoas não sabem nem o que é democracia, que tem gente que defende ainda a Exatamente, ditadura, então... Exatamente. Então, é assim, o Lula veio bravamente nos salvar o nosso país das mãos de quem estava, né, de como estava. Eu fui uma jovem que lutei muito, assim, eu fui jovem durante a ditadura,
Né? Nossa, então assim, então pode falar, né? A gente corria da esses jovens de polícia, hoje. a gente levantava a bandeira, a gente, sabe, ia pra cima, porque a gente sabia o que era não poder escutar uma música que a gente queria. A gente não poder... show nem existia, só existia show de quem eles queriam que a gente ouvisse. Assim, não existe nada mais precioso para o ser humano do que a liberdade. Lindo isso. Né? E então ele veio nos trazer de volta isso. Então todo o meu respeito, todo o meu carinho, minha admiração pela pessoa do Lula. Mesmo, porque como você disse, ele podia estar aposentado. E mais que isso, tá aproveitando a vida dele. E mais que isso, gente, eu acho isso incrível. Tem a ver com educação. Ele podia estar ressentido por tudo que ele passou. Por tudo, verdade. E ele não tem um ressentimento. Ele fala, não, se o povo me quer, eu vou. Né? Não foi o povo que fez isso comigo. E eu acho isso lindo dele, esse desprendimento. E o Lula está apaixonado, a Janja é uma querida. Tive a oportunidade, nós fizemos muita campanha juntas. Ela é uma mulher também dessas guerreira. Ele também teve mulher, além da Janja agora, mas a Dona Marisa, nossa, claro, ele sempre claro. Muito. Ele, senão ele também não seria quem ele é, se não tivesse uma mulher ao lado dele. Com certeza. Né? Então, ele tem esse... A mãe dele, como ele fala da mãe dele, o que ele fez. É linda, né, a história. Então, o Lula tem esse fascínio, né, de atrair um monte de gente porreta do lado dele. Isso é verdade. Ele é muito carinhoso, ele é muito gentil. Você sabe que você pode estar num evento de milhares de pessoas, como eu tive a oportunidade de estar do lado dele. Você sabe que ele olha para você no meio de milhões e te dá atenção. Ele olha no teu olho. Eu também tive muita oportunidade de estar do lado dele, de estar abraçado com ele, de estar... eu tenho... E veja, sabe uma coisa que é incrível, né? Que quando a gente não quer olhar e enxergar as coisas, infelizmente as mentiras vêm. Mas o Lula, um cara super família, humilde, casou todas as vezes. É mesmo. Né? Assumiu filhos fora do casamento que teve antes da Dona Marisa, enfim, um homem cristão do povo que passa pelos perrengues que todos nós passamos e está aí firme, forte e olhando por nós. Eu tenho uma admiração tremenda por ele. Que bom, que bom. Mas eu gosto também de uma outra coisa que para mim é muito importante. Apesar dele não ter tido essas oportunidades, eu vejo que qualquer país, ele sobressai quando você investe em educação. E o Lula investe bastante em educação, né? Isso aí, acredita na educação como um meio transformador da vida, né, das pessoas. Com a educação você tem mais segurança, com a educação você tem mais saúde, com a educação você tem... É até difícil uma professora falar isso, porque eu acredito muito, eu quero deixar bem claro isso, que eu acredito muito na formação acadêmica. É importantíssima a escola, essa educação formal. Mas o Lula tem uma escola, Maurício, que é fundamental, que é a escola da vida. Sim, verdade. Não adianta você ter um monte de PhD, um monte de faculdade, um monte de pós-graduação e você não ter escola da vida, viver numa bolha, achar que todo mundo é um complemento do outro, isso. Né? Quando você tem as duas coisas... Porque o que você falou, ele é muito aberto, ele passou por tudo isso e mesmo assim ele continua aprendendo... Continua de braços abertos. Escuta todo mundo. Tá passando um monte de perrengue agora com o Congresso Nacional. Sim. A gente está sentindo o rescaldo dessa última eleição, que metade do Congresso, se eu não me engano, eu não sou boa de números, nós temos, acho que 56 ou 58 deputados. Isso mesmo. Né, do outro lado. Então, assim, é difícil passar... qualquer coisa lá, então ele está passando um perrengue, mas está lá no diálogo, conversando, ouvindo todo mundo. Não está tratorando ninguém, não está... Porque sabe que não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Ele sabe disso, ele tem essa experiência. E na questão de educação agora, o que você pensa sobre limites na internet, como professora? Não censura. Não. Eu gosto de falar muito sobre isso aqui,
professora, porque as pessoas, quando a gente fala em limite, já acham que é censura. Não, não é censura. Eu sou contra a censura. Mas limite eu acho que tem que ter em todo lugar. Agora, na internet, como é que você E só vê quem isso? talvez passou por um período com censura sabe bem a diferença Sim, do que é sim. censura e do que são os limites. Né? Por tudo que você fala aqui, Maurício, tudo, você vai responder, se for bom ou ruim, Sim, certo? isso mesmo. Por que não a internet responder pelas coisas erradas e mentirosas que elas postam, que elas E fazem? é um poder muito grande, É um né, poder Denise? muito grande na mão de quem a gente nem sabe. Nem conhece. Eu costumo falar para os pais dos nossos alunos lá, né, na minha convivência, coisas assim que eu acho que são fundamentais. Porque os pais estão muito preocupados e a gente até entende, porque assim, os filhos têm que ser felizes. Então, eles têm que ter o espaço dele, a privacidade deles, tudo deles. É assim. Celular, não existe privacidade até o menino ter 18 anos, ou a menina. Quando eu chamo todos de meninos, viu? Mas meninos, meninas, jovens. Assim, quem deu o celular não foi você, pai, não foi você, mãe. Você tem que ver o que ele está assistindo, o que ele está vendo, o joguinho que ele está jogando, com quem que ele está Acho que conversando. tem um limite de tempo, né? Afinal, Maurício, os pais, mesmo os de hoje, se o menino ou a menina fala assim, mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga. A mãe não vai falar, pode ir, tchau. Que amiga você vai querer saber? Que hora vai chegar? Que horas vai chegar? O que vão fazer Onde lá? que é o endereço? Veja, tudo isso você quer saber. Agora, na internet, eles passam 12 horas trancados no quarto com uma pessoa que você não sabe o que tá onde eles estão indo, com quem eles estão falando. Então, assim, isso se faz urgente, até para a saúde mental Eu vi umas desses crianças que eu jovens. fiquei apavorado. As crianças estão dormindo e elas não têm um sono tranquilo. Crianças de menos de 2 anos de idade, e elas estão dormindo, e elas ficam assim, daqui a pouco elas estão assim, e elas começam a chorar e começam... Nossa, aquilo me arrepiou de um jeito que eu falei assim, a gente precisa ter limite até com o tempo para as crianças, né? Eu assisto jovens de 13, 14 anos que ficam tanto tempo nas mídias que, como eles não dormem, os pais entraram em desespero. E aí é mais fácil, ao invés de tirar... Porque assim, deixa fazer birra, deixa ficar bater o pé, assim, é até tal hora. Cada família sabe o seu limite, 10 horas, 9 horas, 8h30 da noite, não sei, mas tem que ter limite. Jovens de 13, 14 anos que estão tomando remédios fortíssimos para dormir, porque não conseguem dormir. E o pai e a mãe pode travar do próprio celular, né? Claro. Você põe um aplicativo lá, você fala, tal hora encerrou, então... A gente não pode... Minha mãe não deixou eu fazer tudo, minha mãe não me deu tudo, minha mãe... E olha, eu Exatamente. tive meus problemas, mas não atei ninguém, não dei tiro em ninguém, não tentei me matar, não tive que tomar remédio pra dormir, então... Eu acho que o limite é bom pras crianças. Pra todo mundo. Mas a criança pra poder respeitar, saudável, pra viu, poder Maurício? sentir, né? E dar valor para os aquilo. jovens, as crianças, passarem por algumas frustrações, os preparam para a vida. Porque na vida a gente vai ter, a vida adulta é feita de frustrações. Nós bem sabemos disso. Sim. Né? Então, se você não permite que eles passem por frustrações, que eles recebam um não, agora não pode, isso não, aqui não, isso eu não deixo, que preparo eles terão para a vida adulta. Qual que vai ser o não que eles vão receber? Isso mesmo. Né? Eu sempre faço uma pergunta aqui por último. Primeiro que tá maravilhoso. Eu queria ficar aqui mais horas e horas e horas. Mas espero que a professora volte para nos ensinar mais. E eu faço sempre uma pergunta final, mas com a professora eu vou mudar. Para a professora eu vou perguntar aqui, para as mulheres que estão nos assistindo hoje, que vão nos assistir, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância das mulheres, não só na política, mas em cargos de lideranças, e a necessidade que a população tem disso. E aí você deixa um recado para as futuras eleitoras. Olha, mulheres, meninas, jovens, senhoras, eu acredito muito que a gente precise de diversidade, que a gente precisa ter pessoas que pensam diferente da gente, que
tracem caminhos diferentes da gente, e isso não nos faz inimigos, isso nos faz aprendizes. A gente aprende com as diferenças, a gente aprende ouvindo o outro com uma opinião que você nunca havia pensado. Então, é fundamental que nós, mulheres, ocupemos espaços na sociedade. E olha, a gente ocupa muito espaço, porque eu tenho certeza que você, a mulher da comunidade, da periferia, rala pra caramba, trabalha fora, faz comida pro filho de madrugada para poder sair, você vai ver o seu menino, sua menina na escola, você vai levar até a vizinha para a UBS se precisa. Então a gente ocupa esses lugares todos, mas nós precisamos ocupar espaços de decisão, porque a gente vai decidir por nós, pelas nossas antepassadas que ralaram o dobro do que a gente rala, para eu poder estar falando aqui hoje, é porque muita mulher ralou para me dar essa oportunidade antes. E pelas nossas meninas, pelos nossos filhos, netos. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, isso se faz urgente. Então, eu vou pedir para você, se você quiser entrar na política, pode procurar o Maurício, pode me procurar, que vocês vão ter portas abertas. Eu sei que todo mundo não quer entrar na política, mas eu quero que você pense na política, porque é mentira o que contaram até hoje, que política não faz a mínima diferença na sua vida, porque faz toda a diferença na vida da gente. Então, é através da política que a gente consegue vidas melhores, oportunidades iguais para todos. É isso aí, um beijo para vocês. Eita! Que conselho maravilhoso! Eu costumo dizer, eu sou motorista de ônibus, então eu costumo dizer que nós condutores somos os... Não, na verdade, os condutores dizem, somos os primeiros a saírem de casa e os últimos a ir dormir para levar o pessoal para trazer, mas não é não. As primeiras a acordar ainda são nossas esposas, nossas mães, que vão lá ainda fazer um cafezinho pra gente, e na hora que a gente chega, elas são as últimas a dormir ainda, porque elas ainda vão ver se a gente já comeu, não comeu, e se a gente tá bem na cama. Então, dê o devido valor a cada uma das mulheres das nossas vidas. Muito obrigado mesmo. É um prazer, e, gente, adorei. Nossa, eu amei. Vê se chama Tabata e vem junto. Porque Bora. Professora, a gente tem muito que aprender contigo. Para vocês obrigada. que estão aí, como que eu faço para falar com a professora? Nas redes sociais? Eu tenho através do Instagram, Prof. Lúcia Franca, porque não tem cedilha. Não tem cedilha. Mas ela é franca também. Acho que até demais, às vezes. E, pelo direct. E aí a gente entra em... Se você mandar um alô pelo direct, a gente sempre faz contato, com certeza. Olha aí, então vamos tirar mais dúvidas e vamos bater mais papo. Gente, muito obrigado mais uma vez por participar aqui. Lúcia, manda um abraço pro meu querido Márcio França, pro Caio também e pra sua filha também. Sua filha, ela é... Helena, mas ela trabalha na escola. Também é educadora, né? Ela é educadora também. Então, um grande abraço. E para você que está nos acompanhando, já se inscreveu, manda seu like, deixa o sininho lá ligado. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva que você vai ter aqui uns bate-papos como esse. Obrigado!